Que bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. Todas as sextas-feiras vai ao ar um novo programa com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Oi, gente! Bem-vindas a mais um episódio da Rádio Leveza. E o programa de hoje é sobre o tema que eu tinha prometido trazer semana passada, que é oração, a disciplina espiritual da oração. E, gente, olha como são as coisas. Nessa semana de gravar o programa sobre oração, a coisa que eu menos fiz foi rezar. A coisa que eu menos fiz. Praticamente não fiz oração nenhuma. Quando fiz, né? Então, por exemplo, a oração com a minha filha, que isso toda noite a gente faz mesmo, né? Sem pular. E essa parte nunca, mas mesmo a oração dela, eu percebi assim que, sabe, não tava ali cheia de intenção, né? Mesmo a oração com ela, eu percebi que eu tava mais assim avoada, vamos dizer. E aí, o que eu notei nessa semana em que eu realmente, como eu posso dizer, pisei na bola, né? Com essa disciplina tão importante. O que eu percebi, então, e por que eu achei curioso que tenha acontecido isso justamente na semana de gravar o episódio? Eu percebi muito claramente que nessa semana, sem praticar essa disciplina, sem fazer orações intencionais, constantes, eu não tive nenhum problema a mais. Eu não passei por dias mais cheios de imprevistos, certo? Nada disso aconteceu. Porém, mesmo tendo dias aparentemente tranquilos, as coisas fluindo bem e tudo mais, foram dias, de certa forma, vazios. Foram dias, de certa forma, sem graça, meio sem propósito. Então, assim, olha, deu tudo certo. Minha filhinha que estava adoentada sarou. As minhas cachorrinhas que estão também com problemas estão sendo resolvidos. Aqui em casa deu tudo certo, né? O meu cronograma ali de cuidados com a casa deu tudo certo. Meu cronograma de trabalho também funcionou bem. Então, assim, essa parte prática, vamos dizer assim, tudo deu certo. Mas mesmo dando tudo certo, mesmo sendo uma semana em que eu segui meu planejamento, coisas que a gente fala, né, nossa, que bom, né, olha, essa semana eu consegui fazer o que eu tinha que fazer, o que estava fora do meu controle também, que essa questão, né, de doenças e tudo mais, foram resolvidas, que maravilha. Só que o que eu percebi, gente, é como faz diferença a oração, e não faz diferença no sentido de que, olha, se eu orar todos os dias com intenção, com propósito e tudo mais, minha vida vai ser livre de problemas. Se eu orar, eu nunca mais vou passar pelos baixos da vida, minha vida vai ser só nos altos. Se eu orar, eu vou... tudo que eu planejar vai se concretizar, todos os problemas vão magicamente se resolver, não vai ter tribulação. Não é isso. Então, e é engraçado, gente, que isso não é o que torna a vida cheia de sentido, né? Porque vocês viram, eu passei uma semana sem fazer minhas orações direitinho, minha semana de forma prática foi boa, deu tudo certo, mas faltou algo assim muito importante, sabe? Aquele sentido maior. Da mesma forma, em outras semanas difíceis,
difíceis, né? Que o programa da semana passada foi sobre dias difíceis. Então, em outras semanas difíceis, com momentos tristes, com dores e tudo mais, foram semanas que, por mais que eu tenha passado por esses baixos aí de forma intensa, elas tiveram mais propósito, mais intenção. A minha sensação ao final daquelas semanas difíceis foi de plenitude, de certa forma, sabe? Não sei se plenitude é a melhor palavra, mas essa sensação mesmo de propósito. Por quê? Porque foram semanas em que a minha prioridade era mesmo cultivar a oração, era ter essa conexão profunda. E, gente, faz muita diferença. Então, como são as coisas, né? Não foi proposital que eu fiquei essa semana agora sem orar e rezar e tudo mais, porém, aconteceu. E acontecendo, eu percebi muito claramente o real propósito da gente ter essa... Eu percebi na prática o real propósito da gente ter mesmo esse esforço, essa vontade, esse empenho, essa constância em fazer as nossas orações. Não é necessariamente para não ter problemas, para não ter tribulações, etc. É sim para ter propósito, para ter significado, para nossa vida ser cheia de sentido. E então é isso. Então, mais do que nunca, eu incentivo todas a realmente orarem. E aí, eu já falei muitas vezes para vocês que, para mim, tudo isso é, de certa forma, novo, né? Eu não sou uma pessoa que, desde pequenininha, eu, claro, faço as minhas orações e tudo mais, mas assim, com essa constância, profundidade e tudo mais, faz pouquíssimo tempo. Mas mesmo assim, eu sinto que eu tenho algo a compartilhar pela pouca experiência que eu tenho no assunto. Então hoje, gente, nesse nosso programa sobre a disciplina espiritual da oração, eu vou compartilhar com vocês algumas formas como eu oro no meu dia a dia. E aí, talvez alguma dessas formas não seja algo que vocês já façam e vocês podem gostar da ideia. E vou também deixar tanto na descrição do episódio do YouTube, quanto na caixinha que fica no Spotify, perguntando para vocês se vocês também têm alguma outra forma como vocês oram que vocês gostariam de compartilhar para ajudar outras pessoas, tá bom? A leitura em voz alta, gente, mais uma vez, vai ser do livro Calçados Confortáveis. Eu já falei para vocês desse livro, sei que tem muitas meninas que estão lendo, e também todo mundo que lê e me traz um retorno fala que gosta muito. Então, Calçados Confortáveis é uma série de 4 livros, né? Começa com Calçados Confortáveis, e depois tem outros 3 livros, e eu li os 2 primeiros só por enquanto, porque eu não tenho ainda o terceiro, mas eu tenho muitos livros a serem lidos, sabe, aqui em casa. Então, assim, quando eu já tiver lido mais uma boa parte desses livros parados, aí sim eu vou comprar o terceiro livro da série, mas eu tenho certeza que é maravilhoso, porque os 2 primeiros são impressionantes, especialmente o primeiro, é muito impactante. E a leitura em voz alta vai ser de um trecho, gente, acho que vai ser a leitura em voz alta mais rápida de todos os programas da Rádio Leveza. Vai ser de um trecho curtinho, mas assim... Ai, gente, eu grifei, marquei a página, fiz tudo com esse trecho, porque para mim foi muito impactante quando eu li. Então, eu vou ler esse trecho curtinho, e aí eu volto com as formas como eu faço as minhas orações no meu dia a dia, tá bom? Quando Jesus falou dos pobres de espírito, ele falava sobre pessoas totalmente desamparadas e inteiramente dependentes de Deus para suprir todas as suas necessidades. Esse tipo de fraqueza é uma oportunidade para a bênção. É uma dádiva poder dizer: eu não consigo, mas Deus consegue. Catherine olhou atentamente para Meg. Na verdade, essa é uma das minhas orações preferidas. Eu inspiro dizendo as palavras:
não consigo, e expiro dizendo as palavras: o Senhor consegue, várias vezes por dia. Essas simples palavras ajudam a me manter na esperança e na fé quando o caminho fica difícil. E às vezes fica muito difícil, não é? Meg ficou em silêncio, ouvindo o ritmo da própria respiração. A oração pode ser assim tão constante, tão simples. Seus medos eram como a respiração para ela, frequente, regular, tão habitual que ela mal percebia. A oração podia ser assim? Sua consciência da presença e do poder de Deus poderia realmente se tornar vida e respiração para ela? Gente, então essa já é a primeiríssima dica, vamos dizer assim, de formas de orar. Tem coisa mais fácil, né? Mais simples do que você inspirar pensando, eu não consigo, e expirar pensando, mas Deus consegue. Gente, traz uma paz tão grande. Isso você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer situação. Você não precisa estar 100% concentrada, né? No sentido assim de estar num ambiente silencioso, com tudo ali em volta apropriado, vamos dizer assim. Então, sei lá, olha, você está numa emergência, está no hospital, aquela barulheira, não sei o quê. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Gente, é poderosíssimo, né? Quando eu li, eu falei, nossa. E eu passei para minha mãe na hora. Depois eu até coloquei lá num story também no meu perfil, compartilhando, porque é poderosa mesmo, é intensa e é sim, super simples, né? Então essa primeira dica já vem da leitura em voz alta. A segunda forma de fazer oração é também algo que eu já comentei com vocês, que em inglês se chama prayer walk, e em português é né, algo como caminhada de oração ou caminhada em oração. E aí, gente, eu já falei rapidamente para vocês sobre esse tipo de oração. Não é invenção minha, isso eu aprendi. Eu acho que a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso é uma moça que se chama Ashley, e ela tem um canal no YouTube muito legal. Ela tem também perfil no Instagram. E ela tem um blog. Ela tem um monte de coisas, né? Blog, newsletter. Se chama The Honey Scoop. E aí ela compartilha muito sobre essa jornada espiritual dela. E ela fala sobre esse termo, prayer walk. E ela conta como ela faz. Eu falei, gente, isso é muito legal. Então, essa caminhada de oração é uma caminhada mesmo. E só que assim, sabe, não precisa ser aquela caminhada de exercício. Nossa, sabe, vou fazer tantos quilômetros. Não pode ser também, claro. Eu falo assim, gente, desse jeito, né? Porque eu não sou, quem me conhece há mais tempo sabe, eu não sou a maior fã de exercícios. Então, pra mim, se eu fizer uma caminhada tranquila, sabe, sem ficar muito assim focada em andar super rápido, em andar X quilômetros e tudo mais, eu prefiro. Então, também dá certo. Pode ser de qualquer tipo de caminhada, tá? Desde as mais intensas até as mais calmas e tranquilas pelo próprio bairro, por exemplo. E aí, durante essa caminhada pelo seu bairro, num parque, numa rua, você vai perceber o que está ao seu redor. Então, não é que você não vai olhar para nada, porque você está ali orando, né? Então, você está focada nos seus próprios pensamentos ali. Não, você vai olhar ao que está ao seu redor e você vai vendo a presença de Deus em tudo aquilo, e você vai agradecendo, você vai louvando, e você vai fazendo, tendo uma conversa ali. A partir de tudo aquilo vão surgindo pensamentos, e você vai tendo aquela conversa, e passa uma pessoa. Eu lembro que uma moça uma vez, que eu não vou saber quem foi num podcast, ela falou que ela fazia a caminhada de oração e ela achava no começo que ela não poderia se distrair por nenhum momento, né? E aí passavam pessoas, ela falava, gente, tô distraída com essa pessoa, né? Vou dar oi, vou cumprimentar. E depois ela falou, não, gente, isso faz parte dessa caminhada de oração. É ser simpática, é desejar um bom dia para uma pessoa que passou ali do seu lado. E aí
agora eu não consigo mais fazer bem cedo. Eu consegui por um tempo, só que com a nova rotina que a gente tá, eu não consigo fazer bem cedo. Mas quando eu fazia bem cedinho, de manhã, assim, logo que o dia clareava, era muito gostoso porque esse nascer do sol já é algo assim que já causa um impacto muito grande na gente, né? E de pensar como Deus é maravilhoso. Olha essa pintura aqui, né, que eu tô vendo na minha frente, olha isso, esse dia nascendo. Enfim, isso traz mesmo até fica mais fácil, né, às vezes, de fazer essa oração, porque é algo impressionante, né, o nascer do dia. Só que um outro horário, qualquer horário é bom, né, gente, mas um outro horário que também tem essa intensidade é o pôr do sol, porque o pôr do sol representa também, né, não só o fim de um dia, mas o começo do seguinte. Então também é essa coisa de, nossa, o sol está se pondo, a noite chegando, agora começa um novo dia que vai ter o descanso, e amanhã de manhã eu já vou hoje eu vou conseguir me preparar melhor para amanhã de manhã, e esses momentos do dia nascer e pôr do sol são muito gostosos para a gente fazer esse tipo de caminhada de oração, mas, claro, né, não são os únicos momentos para a gente fazer isso. Então, são, sim, como fala, são muito propícios, tá? Porém, qualquer momento em que você consiga sair pelo seu bairro, parque, rua, praça, fazer uma caminhada em oração é muito bom. E aí, gente, eu vou falar para vocês que na primeira edição da revista Leveza, eu compartilhei a oração, o Pai Nosso. Eu compartilhei formas de você ir realmente sentindo cada uma das partes do Pai Nosso. Então, eu falo ali, né, sobre, Pai Nosso que estás no céu. O que significa isso? Significa que Deus é o nosso Pai, que nos ama incondicionalmente. E aí, a partir disso, eu consigo pensar de que formas eu percebo esse amor de Deus no meu dia a dia, na minha vida. E aí eu vou destrinchando, né, todas essas partes do Pai Nosso, que é uma oração que todas nós conhecemos, mas às vezes a gente nem... a gente fala, né, sem sentir de verdade o significado de cada uma daquelas partes, sem refletir, sem meditar, sem... a gente às vezes fala, né, só por falar, que a gente sabe também que tá lá em Mateus, né, que isso não adianta nada, né, a gente falar da boca para fora. E ainda falando da revista, agora tem algumas novidades para quem é minha apoiadora. Então, as minhas apoiadoras, elas têm acesso, sempre tiveram, à revista Leveza mensal, que eu até então mandava por e-mail, sempre no último dia do mês. Porém, agora, além da revista mensal, que serve como uma base ali para os assuntos do mês, as apoiadoras têm também acesso a uma área exclusiva do site ou do aplicativo. E nessa área exclusiva tem mimos, presentes, né? Tem também conversas, tem trocas. Eu sempre vou tentar colocar bastante receita também, que eu sei que vocês gostam. E aí tem essa parte, então, pra gente interagir, pra gente trocar. As apoiadoras agora também têm acesso a todas as edições anteriores da revista Leveza. Antes, como eu mandava por e-mail, quando uma nova apoiadora, por exemplo, começou a apoiar em março, então ela vai receber a edição de março, mas não recebia as anteriores. Agora não. Agora, nessa área exclusiva do site e do aplicativo, tem ali todas as edições anteriores da revista Leveza para vocês baixarem, lerem. E também a outra novidade é que as apoiadoras que usam o Instagram
fazem parte, se quiserem, dos amigos próximos. Então, lá eu já comecei a colocar stories exclusivos, alguns com receita, outro com perguntas. Coloquei também um reel, um post, na verdade, que é um vídeo mais longo do que um reel, exclusivo. E está sendo muito gostoso e acho que foi uma forma de aprofundar, de ampliar essa experiência, né? Não só ler a revista, mas depois poder conversar sobre aqueles assuntos, depois poder trocar ideias e tudo mais. E eu vou deixar o link para quem quiser dar uma olhada como que funciona esse apoio. Eu vou deixar o link aqui para a revista Leveza, tanto na descrição do episódio do Spotify, quanto na descrição do YouTube. Bom, vamos lá, gente. Então, a gente já falou sobre 2 formas de oração. A primeira é essa respiração, né? Pensando, eu não consigo, o Senhor consegue. A segunda é a caminhada de oração. A terceira forma, que eu gosto muito, muito, muito de fazer, é ter um caderninho específico para as entregas diárias. Então, gente, eu já falei para vocês em outros episódios como é importante a gente tentar mesmo se esforçar para entregar cada momento, cada atividade do nosso dia a Deus. Porque quando a gente faz essa entrega, parece que a gente consegue ser muito mais intencional naquilo que a gente está fazendo, porque a gente sabe que não é só para nós, né? E aí, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de fazer esse tipo de entrega mentalmente. Então, às vezes eu vou ali, sei lá, vou lavar uma louça. E eu até posso pensar, Senhor, eu entrego esse tempo a Ti. Só que quando eu penso isso, às vezes eu não sinto, né? Eu penso, falo, mas não sinto de verdade. E para mim, o que mais funciona para eu realmente ter essa consciência do que eu tô orando é escrever. E aí, eu tenho esse caderninho que eu levo para todo lado, é um caderno bem fininho. Tem no meu site o kit de cadernos, é um deles, né? O kit vem com 4, é um deles, porque é um caderninho fininho, é um caderninho pequenininho também, tamanho A5, então ele cabe em qualquer lugar. Eu encaixo uma canetinha e ponho na bolsa e vou. E aí, para mim é mais fácil, por mais que, olha, leva um tempinho a mais, né? Poder para escrever do que só pensar, mas para mim funciona. Então eu escrevo assim, Deus, entrego este tempo ao Senhor. Ou então, Pai, entrego essa atividade a Ti. E assim vai. Coisa simples, mas que para mim funciona mais, porque eu consigo sentir melhor ali o que eu tô orando. Ainda nessa coisa da escrita, eu também faço isso todas as noites, né? Procuro fazer, porque vocês já viram que nessa semana eu não fiz e fez muita falta, mas o que eu quero e procuro e busco fazer todas as noites eu tenho um diário que eu uso para as minhas orações do dia. Então, não antes de dormir, um pouco antes mesmo, um pouco depois que a minha filha dorme, eu vou lá e eu escrevo a minha oração sobre aquele dia. Às vezes eu faço isso de manhã bem cedo, no meu tempo ali de quietude, antes de fazer a minha leitura e tudo mais, eu faço essa escrita da minha oração. E aí depende, se eu tiver com vontade, com tempo, eu faço alguma pintura, enfeite, colagem, ou se eu não tiver ou se eu não estiver sentindo essa vontade, ou se eu não tiver com tanto tempo, eu apenas escrevo. No meu caso, eu uso o pequeno diário que tem no Planner de Cultura Materna. Então, toda semana, depois do planejamento semanal, tem ali um espaço para esse pequeno diário, que antes eu usava como diário mesmo, só para anotar o que aconteceu no meu dia e tudo mais, só que depois eu tornei isso meu diário de orações, que ficou muito mais gostoso, sabe? Para mim, ficou muito mais gostoso de escrever, depois de reler. Mas vocês podem escrever em qualquer diário, qualquer caderno, certo? Bom, eu ia falar até nas notas do celular, mas... E eu sei que, claro, né, depende de pessoa para pessoa, mas, por exemplo, para mim não funciona escrever na nota do celular, porque eu não... É engraçado, não sei porquê, mas esse tipo de escrita tem que ser, para mim,
com caneta no papel. Porque se eu escrever ou no computador ou no celular, não funciona. Mas, por exemplo, até o Riachos Tranquilos, né, que foi o conto que eu escrevi, eu não consigo escrever no papel. Não flui tão bem. Tem que ser no computador. Então, sei lá, a gente vai se conhecendo, né, gente? Vivendo e aprendendo sobre nós mesmas. E aí tentar seguir essa fluidez, né? Quando a gente vai de acordo com o que a gente percebe que funciona pra gente. Bom, então, a gente falou sobre a oração de inspirar e expirar, a gente falou sobre caminhada de oração, a gente falou sobre escrever as nossas orações, né, tanto as entregas de cada atividade, quanto uma oração maior do dia. E aí, gente, eu poderia falar outras coisas, como as orações que a gente faz em família, e eu vou falar rapidamente, sem dar muitos detalhes, e depois eu gostaria muito, como eu falei no começo do episódio, de saber sobre vocês, como vocês fazem. Então, aqui em casa, o que eu gosto muito, muito de fazer, antes eu fazia a oração com a minha filha, eu e meu marido, né, só à noite, né, só antes dela dormir, a gente fazia as nossas orações. Mas agora, no entardecer, que é esse tempo de você abençoar o lar, de você se preparar para a noite que chega, né, que representa o início do novo dia, você se preparar melhor para amanhã, que logo vai começar e tudo mais. Então, gente, esse anoitecer, ele é muito... Ele é uma âncora, né, vamos dizer assim, muito preciosa se a gente souber usar. E aí eu faço algumas coisas aqui no anoitecer, nesse entardecer, que sempre fiz, e até ontem eu falei sobre isso, lá no meu perfil do Instagram. Que não é assim, que nem chega o entardecer, eu gosto de acender abajur, eu gosto de acender vela, fechar as cortinas, ligar uma musiquinha. Mas não é assim, nossa, todo dia eu faço isso porque é fácil, é super simples, é super fácil. Não, eu faço isso com esforço, gente, porque se bobear, se deixar, eu não vou fazer. E aí vai passar e falar, também, gente, pra que acender um abajur? Pra que ligar uma música? Então eu tenho esforço. E aí eu aproveito que eu já tô nesse ritmo, né, desse anoitecer preparado, e eu incluo uma oração. Então a gente acende uma vela e aí cada um de nós agradece por algo específico do dia, que tenha acontecido no dia. Bom, então a gente faz essa oração aí do entardecer. À noite, antes da minha filha dormir, a gente faz as orações com ela. E também no amanhecer a gente faz uma oração agradecendo pelo novo dia, né? Pela manhã que se inicia, na verdade. E eu acho que de grandes orações são essas. A oração antes das refeições, né? Então, gente, resumindo, formas como orar não faltam, né? Opções de formas como orar não faltam, e que seja constante. Eu até baixei um papel de parede no meu celular, eu preciso achar de quem tá em inglês, e é de uma moça que tem... é tão caprichada as coisas, são tão caprichadas as coisas dela. Eu vou achar, ela manda e-mail, eu acho que todo início de mês, é só você se inscrever, é gratuito. Ela manda um e-mail com o wallpaper, né, o papel de parede do mês, e várias informações legais. E aí, o papel de parede desse mês de abril, eu adorei e estou usando, que é Rejoice Always and Pray Without Ceasing. Então, se alegre a todo tempo e reze, né, ore sem cessar. E tá lá, né, em 1 Tessalonicenses, e é isso, né? Então, formas da gente orar sem cessar existem a granel. Basta a gente entender o que vai funcionar melhor pra gente. E o que eu queria falar... gente, eu tinha alguma coisa super importante para falar. Então, orar sem cessar... Calma, vou pausar aqui o podcast para tentar lembrar o que eu queria falar. Lembrei, gente. Eu ia falar que, inclusive, tem outras disciplinas que se aplicam como... que fazem parte, vamos dizer assim, são os braços da disciplina da oração. Então, por exemplo, a Lectio Divina, que é a coisa mais linda. Então, é você meditar sobre uma passagem bíblica e outras, tá? Mas vou focar hoje
nessa visão mais ampla do que seria a disciplina espiritual da oração. Quero muito saber, mais uma vez eu digo, sobre vocês, tá bom? E muito obrigada, gente, por estarem aqui em mais um programa. A gente se vê na semana que vem. E hoje, como sempre, vou deixar vocês com uma seleção de músicas, tá bom? Um beijo e até sexta-feira que vem.